Apocalipse 16, o tema: as 7 taças da cólera de Deus. Cólera pode ser traduzido também por ira. Sabia que Deus fica irado? E também por fúria. Deus olhando toda a situação, Deus fica irado, zangado, Deus fica furioso. Esse capítulo aqui, ele é muito claro, e nós vamos ver nesse capítulo essas 7 taças sendo derramadas, aonde vão ser derramadas, e o que a ira de Deus vai causar. E se esse texto não nos comover, se esse texto não gerar medo, temor no nosso coração para com Deus, eu creio que nada mais nesse mundo vai fazer a gente ficar olhando para Deus e tremendo. 7 taças da cólera de Deus. Já vimos em capítulos anteriores os anjos tocando as 7 trombetas. Essas 7 trombetas foram alertas de Deus para o mundo. Agora, as taças falam da consumação dessa ira, dessa fúria, dessa cólera de Deus contra o mundo que vive em pecados. A primeira taça, verso 2: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça. Aonde? Pela terra. Então, vamos imaginar 7 anjos saindo do trono de Deus com uma taça da ira, da cólera, da fúria de Deus e derramando sobre alguns lugares. O primeiro lugar sobre a terra. E o que vai causar esta ira de Deus? E aos homens portadores da marca da besta. Nós já vimos isso em capítulos anteriores, que homens que não se submetem à autoridade, ao senhorio de Jesus, vão ser marcados pela marca da besta 666. E sobre esses portadores desta marca, os adoradores da imagem da besta, o que vai acontecer? Sobrevieram úlceras, feridas. Ali o texto dá, no original, essa palavra úlceras dá o entender, sabe aquela ferida cheia de pus, contaminada? É isso que vai acontecer sobre aqueles homens que estão marcados por Satanás. A marca da besta. Essa primeira taça jogada ali sobre a terra vai causar essas feridas terríveis, horríveis sobre essas pessoas. E nós já vimos também em capítulos anteriores que toda a humanidade vai ser marcada por 2 classes de pessoas. As pessoas que trazem a marca da besta, a marca de Satanás, e as pessoas que trazem a marca de Deus. A pergunta é: qual marca você tem na sua vida? Se você ainda não foi marcado por Deus, hoje, Deus te trouxe até aqui para que você ouça esta mensagem e tome uma decisão. A decisão de receber de Deus essa marca. Porque senão você vai ser achado entre estes, onde a primeira taça, vai ser derramada. Segunda taça, o segundo flagelo, calamidade. Verso 3: derramou o segundo anjo a sua taça, aonde? No mar. E o que vai acontecer? E este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Você pode imaginar
tamanha catástrofe. O anjo vem, derrama sobre o mar a segunda taça da cólera, da fúria de Deus. E todo o mar se torna em sangue, todos os animais marítimos morrem. Muitas vezes nós vemos, no noticiário, o homem tão preocupado, com o meio ambiente. A gente vê que determinada espécie está em extinção. A gente vê também algumas pessoas que se preocupam fazendo coleta nos mares. Você já viu sendo assim na internet? Centenas e centenas e centenas de toneladas de lixo, plástico. E a gente já fica alarmado, mas aqui, todo ser vivente no mar vai morrer. Aí nós vamos para a terceira taça. Verso 4 em diante. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Não só as águas do mar, mas agora nos rios e nas fontes de água, ou seja, toda a água doce vai se tornar em sangue. Sabemos que muito mais do que a comida, o nosso corpo necessita da água. Não vai haver mais água potável. O verso 5 diz: então ouvi o anjo das águas dizendo: no meio dessa calamidade, há quem vá olhar para Deus, mas o anjo, e vai declarar: tu és justo. Porque muitas pessoas pensam: mas Deus não vai fazer isso, isso não é justo. Deus é justo. E se Ele está fazendo estas coisas, é porque a medida do cálice da paciência do nosso Deus se esgotou. Ele está furioso. Tu és justo, tu és, e que eras o santo, pois julgastes estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disto. Verso 7, ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Deus está sendo justo, é verdade. Esses fatos vão acontecer. O quarto anjo e a quarta taça derramada. Verso 8, o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Você já teve uma experiência de ser queimado? Muitas vezes o dedo, o braço. E aquilo é terrível. Agora aqui, nesse dia, Deus vai mandar a sua taça da cólera, da fúria dele sobre o sol. E vai queimar os homens com fogo. Verso 9, com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Você já foi, Muitas vezes eu morava numa cidade do interior e a gente ia para a praia de excursão, e chegava lá, você queria aproveitar ao máximo. Ficava um dia só, voltava de ônibus que não podia encostar as costas, de tanto ardume. Ficava assim, pimentão, falavam para a gente, Olha o pimentão, que coisa horrível. Mas isso não é nada perto do que vai acontecer aqui. E o que esses homens vão fazer? Pasmem! E blasfemaram o nome de Deus.
Em vez de falar, Deus tem misericórdia, Deus socorro, Deus eu preciso do Senhor, ainda vão falar mal desse Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Quem tem autoridade? Deus, somente Ele. E nem se arrependeram para lhes darem glória. Esse tempo da história não vai mais haver possibilidade de arrependimento. Aqui no planeta Terra está o povo que não quis entregar a vida a Jesus, reconhecendo os feitos de Jesus lá na cruz. Vamos para o quinto flagelo, quinta taça. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. Se lembrarmos um pouquinho as pregações anteriores, foi erigido um trono para a besta, para Satanás. E ele estava reinando aqui sobre toda a humanidade. No princípio falando de paz, isso está por acontecer. Alguém vai ser levantado como a solução para o mundo. Existe a nova ordem que está sendo preparada há muito tempo. E todos os homens que não têm Jesus, não importa qual ideologia política, todos eles servirão a besta, adorarão a besta. O diabo, desde o princípio, ele quis ser igual a Deus, ele quis receber a adoração. Quando ele vai diante de Jesus e mostra toda a criação de Deus, que o homem, por causa do pecado, entregou ao governo de Satanás, ele disse para Jesus: Jesus, se prostre, me adore e eu darei tudo isso para você. Mas Jesus, Ele é Deus, e Ele veio para morrer na cruz, e o caminho para Ele tomar de volta a autoridade foi pagando o preço por causa dos nossos pecados, da nossa dívida. Então vem a quinta taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. No começo desse reino vai falar sobre paz, 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 paz. Mas no meio desse reinado vai se manifestar quem realmente o diabo é. E os homens, percebam a situação desses homens, da humanidade, daqueles que estão aqui no planeta Terra, mas não pertencem a Jesus. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Você já sentiu uma dor muito forte? Essa dor aqui nos é incalculável, a ponto de morder a língua. Sabe quando você está comendo, você dá uma mordidinha ali na língua, sabe que você para, não é? Dá aquela... Mas vão morder com tanta força para tentar não sentir a outra dor que está sendo causada por esta taça da ira de Deus. Uma dor terrível. E não importa o que façam, a dor não passará. Será que eles se arrependeram? Verso 11. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras, dos seus feitos. Mesmo em meio a toda essa dor, não há mais momento, tempo para arrependimento. Você que está aqui hoje, ainda há tempo. Ainda nós podemos olhar para Deus e falar: Deus, tenha misericórdia, por melhor que eu seja, por melhor que você seja. O que nós merecemos é a ira de Deus, é a cólera de Deus, é a fúria de Deus. E você pode perguntar: então como é que eu saio disso? Olha para a obra de Cristo Jesus lá na cruz.
Lá ele pagou o preço. Lá a cura, a libertação, a salvação. Alguém aqui, Deus está dizendo, já tentou melhorar, mas não conseguiu, não tem conseguido. É só Jesus. É só a obra, o sacrifício de Jesus lá na cruz, que pode te tirar desta condenação terrível. Vamos à sexta taça. O sexto anjo, verso 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Você sabia que o rio Eufrates está secando? Nos nossos dias. Algo está acontecendo, amados. Se olharmos para a crise mundial, segundo aquilo que a mídia nos informa, nós estaremos com a nossa visão limitada. Mas se olharmos segundo a palavra de Deus, vamos entender todo o motivo, a razão, os porquês desses acontecimentos. E por que vai secar esse rio? Continuando a leitura. Para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Está sendo preparado o caminho para uma grande e terrível batalha. Verso 13, então vi sair da boca do dragão, antiga serpente, o diabo, Satanás, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aqui é a trindade maligna. O diabo, ele copia Deus de uma forma horrível, mas ele tenta ser igual a Deus, assim como há Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, assim também o diabo imitando o diabo, o falso profeta, o anticristo. E sairá da boca desses malignos, espíritos imundos. Verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja, para a guerra, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Todas as nações serão ajuntadas para guerrear contra o povo de Deus. Todos os reis da terra, todos os governantes, presidentes, e etc, etc, etc. A ira deles é contra Jesus, é contra a igreja do Senhor Jesus. Verso 15. No meio a tudo isso, a gente ouve palavras para trazer conforto ao nosso coração e direção. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado, o feliz é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Aqui fala de santidade, de andarmos em pureza, de estarmos limpos. Nós devemos orar diariamente, confessando os nossos pecados. E muitas vezes falar para Deus, Deus, se existe algum pecado que eu não conheço, que eu não sei, que eu estou vivendo, o Senhor conhece. Queridos, nós podemos esconder de todo mundo, mas dele nós não escondemos nada. E temos que acertar a nossa vida. Muitas vezes por vergonha, muitas vezes por orgulho, fazemos alguma coisa e deixamos ali escondidinho. Não!
Primeiro vamos chegar até Ele. Vamos confessar a Ele: Senhor, eu pequei, Senhor, eu estou errado, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu clamo pelo sangue de Jesus. E se esse pecado afeta alguma pessoa, vamos acertar também com as pessoas. Ah, mas ela não vai, o problema é dela, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que andar com vestes brancas diante do meu Deus, para que eu não passe por tudo isso. Verso 16. Então, o diabo vai fazer todos os reis, toda a liderança, todos os exércitos. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse lugar, onde já foi palco de inúmeras guerras, inúmeras batalhas, vai ser o palco da batalha final. Deus vai entrar em no último round da história, para acabar, destruir Satanás. Grande peleja, grande batalha. Quando nós olhamos para os acontecimentos ali no Oriente Médio, e quando nós lemos Apocalipse, nós entendemos que tudo está debaixo de uma ordem, de uma orientação de um Deus que está controlando toda a história. Deus nunca perdeu o controle. Talvez não seja da maneira que eu queira, que você queira, que o mundo queira, mas é a maneira que Ele quer. E chegamos então na última taça, o 7º flagelo. Verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça. Aonde? Pelo ar. Lançou no ar a cólera, a ira de Deus. E saiu grande voz do santuário, santuário de Deus, do lado do trono, dizendo: feito está. Se você lembra de Cristo Jesus lá na cruz, quando ele disse: está consumado, está feito. Mesmo que o inferno todo e que toda a humanidade se colocaram contra, os planos de Deus se cumprem. A palavra de Deus se cumpre, as profecias se cumprem. E aqui está consumado, está feito, terminou! E o que aconteceu? Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. A humanidade fica alarmada quando há terremotos. E eles marcam a intensidade. Mas nunca houve um terremoto como o que acontecerá quando a 7ª taça for derramada pelo ar. Nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. A terra todinha vai ser abalada. A terra todinha. Verso 19, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, não é só em determinado local, mas em toda a terra. Esse terremoto abalará toda a terra, e todas as cidades vão cair. Todas as cidades, caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Babilônia é um exemplo claro de uma cidade sem Deus. Mas aqui no Brasil, quando nós olhamos o que está acontecendo no Rio de Janeiro,
O que está acontecendo? Deus, Ele não instituiu a grande cidade, a cidade. Deus deu a ordem para gente ser fecundo, ter filhos e espalhar e povoar toda a terra. O plano de Deus era que a glória dele envolvesse toda a terra, mas o homem, por uma falsa segurança, ele resolveu se unir. E nós vemos em Gênesis capítulo 11, querendo fazer uma torre para chegar até o céu. Este sempre foi o desejo do homem, chegar até Deus, mas ele não consegue, porque o caminho que ele vai é errado. Jesus disse: eu sou o caminho, não um caminho, é só Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida, é só através de Jesus. Esses grandes centros, as grandes cidades, é onde acontecem tudo aquilo que não presta, tem uma intensidade muito maior nos grandes centros. E as cidades vão ser destruídas. E lembrou-se Deus da grande cidade de Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Furor da sua ira. Você acha que Deus olha para o mundo, para a humanidade, para aquilo que nós temos feito? Você acha que Deus está alegre? Deus está feliz? Você acha que Deus fica feliz com os nossos cultos dominicais? O erro, o pecado. Eu comecei a assistir um filme esses dias atrás que fala sobre o tráfico de crianças. Logo no início eu parei. Jesus. Você pode imaginar as atrocidades que estão acontecendo? Eu vi hoje de manhã um relato de um homem da mídia, um repórter, está lá na faixa de Gaza, e foram chamados para assistir 40 minutos do que aconteceu ali. 40 minutos da câmera daqueles que invadiram, câmaras da cabeça e a morte. Aquele repórter falando: eu já vi muita coisa cruel na vida, mas igual isso eu nunca vi. Alguém pode falar: mas isso é lá. Queridos, há não muito tempo atrás, uma família que era aqui do nosso meio, não sei quantos lembram desse fato, tinha um filho excepcional, um jovem, e esse jovem acabou se envolvendo em drogas aí no bairro, e não pagou os traficantes. Pegaram ele, amarraram os pés e amarraram no carro e andaram, passaram por aqui, arrastando. Deus, Ele está irado. Depois passaram o carro várias vezes por cima. Isso, coisas que a gente fica sabendo e as coisas que a gente não fica sabendo. Não sei quantos lembram, tempo atrás, missionário nosso, lá no norte, 2 criancinhas do projeto cantaram numa escola músicas e louvor e adoração, um sábado de manhã, e as criancinhas sumiram. Depois de 3 dias encontraram 2 menininhos assim, mortos, afogados, degolados não, asfixiados e estuprados. Verso 20, não só cidades, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras,
os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Chuvas de pedras enormes. Sete taças da ira de Deus. Qual marca que você traz na sua vida? A marca de Deus? Ah, não, eu não tenho nenhum lado, nenhum outro. Eu quero falar para você que não existe um meio termo. Aquele que fala, não quero nenhum lado, nenhum outro, já está do outro lado. Que tragédia. Será que alguém aqui ousaria dizer, Deus não é justo? Será que ao olhar tudo o que está acontecendo, será que a gente não chegou à conclusão que injustiça é tudo isso que estão fazendo? Eu vou fazer um apelo muito simples nessa manhã. Uma decisão muito simples. Aqueles que querem, uns aqui, creio que a maioria já faz parte daqueles que já têm a marca de Deus. E o apelo é esse. Qual marca você quer? Alguém aqui pode dizer assim, eu não acredito nisso daí. O problema é seu, você tem a liberdade de acreditar ou não. Mas é Deus que está falando. Todas as profecias já se cumpriram acerca da primeira vinda de Jesus. Todas. E todas estão se cumprindo e vão se cumprir. E Jesus então virá reinar. Esses dias eu preguei uma mensagem ali de Daniel na internet falando uma grande profecia. Deus vai dar tudo isso daqui para os santos governarem. Falei, oh Deus, aleluia. Eu vou estar lá. Como que eu faço para receber esta marca gloriosa? Olhando para o feito de Jesus, o Filho de Deus, Ele veio aqui na terra para pagar aquilo que eu tinha que pagar, que você tinha que pagar, porque nós pecamos. Mas Ele veio e Ele pagou tudo lá na cruz. E Ele comprou-nos. Então a separação é entre aqueles que reconhecem a Jesus, entregam-se a Jesus, obedecem os ensinamentos de Jesus, se tornam discípulos de Jesus, e aqueles que querem viver a sua própria vida. Você é livre para escolher. Mas chegará o dia do julgamento, o dia de prestar contas. Se você que está aqui, você quer fazer parte desse povo que não se rende ao diabo, mas que se entrega ao senhorio, ao poderio de Deus e Jesus, eu quero convidar você a ficar em pé. Caso você não queira, pode continuar da mesma forma que você está e depois um dia ajustar a vida com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. 1, 2, 3, 4, 5. Eu lendo alguns comentários sobre esse texto, um grande pregador aqui do Brasil, muito conhecido por nós que estamos aqui, ele disse que essas coisas não vão acontecer literalmente. Ele escreveu que são formas, ele usou até esse termo, patéticas, que Deus usa para mostrar para nós a seriedade. Eu respeito muito
aquele homem, mas eu creio que tudo isso que está escrito aqui vai acontecer. E nós não podemos brincar com essas coisas. Hoje nós temos a possibilidade, mas quem chegar nesse tempo não vai mais ter a possibilidade de se arrepender. Como que você tem gasto a sua vida? Você reconhece Deus como o Criador de todas as coisas? Parem. Você reconhece Jesus como sendo seu Senhor, seu dono? Você já entregou a sua vida a Ele? Quero convidar você a baixar a tua cabeça, fechar os seus olhos e repetir essa simples oração falando assim: Senhor Deus, eu mereço a tua fúria, a tua ira, a tua cólera, o teu juízo. Mas eu olho para Cristo Jesus na cruz e eu reconheço que Ele veio para me salvar. Ele veio para me livrar e para pagar toda a minha dívida. Eu recebo o sacrifício de Jesus. Eu recebo o senhorio de Jesus. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar?